Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde! Está começando aqui na UniFM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. Hoje falaremos sobre o filme O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho, com o estudante de jornalismo Leonardo Keller e com o estudante do curso de jornalismo e nosso colaborador aqui do Matinê, Alexandre Labella. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC, e também pela WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. Esse programa tem a produção de Débora Dalla Posa e Alexandre Macari, na direção das rádios da UFSM, Jonathan Ferreira, e na técnica, ele, José Carlos Quartieiro, o Zezinho. Agora em Santa Maria, 26 graus, tempo bom, apesar de estar ficando mais quente, né? Vai chegando aí as temperaturas de verão e o calor consome a cidade, né? E são 2h04 da tarde. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 10 de novembro. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. Nascia em 1889 o ator britânico Claude Rains. Seu primeiro papel em Hollywood foi em 1933, no filme O Homem Invisível, onde apenas sua voz marcante era ouvida e a sua face só foi vista no final do filme. Ele brilhou em clássicos como Casablanca e A Mulher Faz o Homem. Também atuou em grandes épicos como Lawrence da Arábia e O Maior Espetáculo da Terra, vivendo o rei Herodes, que foi inclusive o seu último papel. Morreu aos 77 anos de idade. Nascia em 1925 o ator britânico Richard Burton. Nascido no país de Gales, Burton foi um dos grandes intérpretes das obras de William Shakespeare, como, por exemplo, Hamlet e Henrique IV. Ele teve uma carreira de bastante sucesso em filmes como Manto Sagrado, Becket, O Favorito do Rei e Ecos. Também atuou em filmes como Quem Tem Medo de Virginia Woolf, A Megera Domada e Cleópatra. Esses três aí com a sua esposa na época, Elizabeth Taylor, com quem foi casado e divorciado 2 vezes. Burton faleceu aos 58 anos em 1984. Em 1928, nascia o compositor e maestro italiano Ennio Morricone. Ele criou trilhas que se tornaram eternas para diversos filmes do spaghetti western, como em O Grande Silêncio, de Sergio Corbucci, e as obras da trilogia dos dólares de Sergio Leone, com quem colaborou inclusive em 8 filmes. Também fez a inesquecível trilha de Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, do Giallo de Dario Argento, O Pássaro das Plumas de Cristal. Uma das suas últimas composições foi para Quentin Tarantino, no filme Os Oito Odiados, pela qual conquistou o Oscar de trilha sonora original. Mais recentemente, uma das suas composições está na trilha sonora do filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, e falaremos dela logo mais. Morricone faleceu com 91 anos em 2020. Em 1932, nasceu o ator norte-americano Roy Scheider. Ele viveu personagens icônicos como o detetive Buddy Claude em Operação França, o chefe de polícia Martin Brody em Tubarão, de Steven Spielberg, e o alter ego do diretor Bob Fosse em O Show Deve Continuar. Scheider faleceu com 75 anos em 2008. E também nascia nessa data, em 1977, a atriz Brittany Murphy. Ela encantou o público com As Patricinhas de Beverly Hills, Garota Interrompida e 8 Mile, Rua das Ilusões. Ela faleceu muito jovem, com 32 anos, em 2009. Nessa data também é marcado por falecimentos.
Em 2006, aos 87 anos, falecia o ator norte-americano Jack Palance. Nascido em 18 de fevereiro de 1919, seu rosto marcado e olhar feroz caracterizavam ele como um dos grandes atores de faroestes, como em Shane, Os Brutos Também Amam, de 1953, e Os Profissionais, de Richard Brooks. Fez papéis marcantes, como nos filmes Com Sangue se Escreve a História, e foi Fidel Castro em Che, de 1969. Ele ganhou um Oscar aos 73 anos pelo filme Amigos Sempre Amigos. Em 2010, aos 91 anos, faleceu o produtor italiano Dino De Laurentiis. Ele colaborou com cineastas italianos no pós-guerra, sendo Arroz Amargo, de Giuseppe De Santi, obra do neorrealismo italiano, seu primeiro sucesso. Produziu filmes para Federico Fellini e Roberto Rossellini. Em Hollywood, foi produtor responsável por épicos como Serpico, Duna, Conan o Bárbaro, Corpo em Evidência, Hannibal e Dragão Vermelho, entre outros tantos filmes. Em 2022, falecia aos 84 anos o ator brasileiro Roberto Guilherme. Sua imagem ficou consagrada na televisão como o Sargento Pincel no programa Os Trapalhões. Também fez participações em 9 filmes dos Trapalhões, além de atuar em obras de Mazzaropi e Costinha. Hoje fazem aniversário 70 anos de Roland Emmerich, cineasta nascido na Alemanha Ocidental em 55, mas que fez carreira nos Estados Unidos, sendo a maioria dos seus filmes de ação, ficção científica e filmes de catástrofe. Destacamos aqui O Dia Depois do Amanhã, Godzilla e, principalmente, Independence Day. E também 62 anos do diretor e animador francês Sylvain Chomet. Com um traço bastante característico, unindo humor e poesia, Chomet consegue representar o universo francês com muita sensibilidade. Destacamos entre as suas produções os excelentes As Bicicletas de Belleville e O Mágico, pelos quais ele foi indicado ao Oscar de animação. Há 80 anos, em 1945, o Cine Imperial e no Cine Independência nós tínhamos os seguintes filmes. O Fantasma dos Mares, com Richard Dix, Russell Wade e Edith Barrett, que era seguido pelo Festival Carlitos, uma notável revista de grandes pequenas comédias, eram curtas-metragens, da época do Charles Chaplin. Chegou agora a hora do quadro Clássicos do Cinema com o nosso colaborador habitual, Alexandre Labella. Clássicos do Cinema. No quadro Clássicos do Cinema de hoje, vou falar sobre Beaux Travaux, que tem o título traduzido em solo brasileiro como Bom Trabalho. Uma das obras-primas do cinema francês é dirigida por Claire Denis e foi lançada em 1999. No filme, o sargento Gallup, da Legião Estrangeira Francesa, tem sua rotina rigorosa e sua vida militar no Djibouti abalada com a chegada de um novo e promissor recruta. Bom Trabalho é um estudo poético sobre disciplina, desejo e destruição. Claire Denis reinventa a história de Billy Budd, de Herman Melville, transformando o conflito entre o sargento e o novato numa coreografia silenciosa de corpos, olhares e tensões contidas. O filme rompe com a narrativa tradicional e apresenta uma experiência sensorial em que o movimento dos soldados, o calor do deserto e a repetição dos treinos se torna uma dança entre a ordem e o desejo. Cada plano é construído como um quadro vivo, capturando a beleza e a rigidez da vida militar. Denis filma o corpo masculino como poucos diretores ousaram fazer. Não como um símbolo de força, mas como um território de fragilidade e obsessão. A tensão entre Gallup e o jovem Sentin é tanto psicológica quanto física,
e se desdobra num conflito interno que leva o protagonista à queda. A trilha sonora, o silêncio e o ritmo preciso da montagem contribuem para a atmosfera hipnótica do longa, que alcança seu auge numa das sequências mais icônicas do cinema contemporâneo, a dança de Galop, interpretada brilhantemente por Denis Lavant. Uma cena catártica, livre, em que toda a tensão presa finalmente se dissolve em movimento. Bom Trabalho é considerado uma obra essencial do cinema moderno e um marco na filmografia de Claire Denis, uma diretora que faz do olhar e do corpo seus principais instrumentos de expressão. É um clássico porque desafia as expectativas do espectador e revela como a beleza pode surgir mesmo nas estruturas mais rígidas. A produção não teve grande repercussão nas premiações da virada do século, recebendo apenas um prêmio especial chamado de Cinema do Presente, no Festival de Veneza, e o prêmio do júri no Festival de Berlim. Mas em pouco mais de 20 anos, o longa ganhou a devida relevância. É reconhecido como uma das grandes obras do cinema moderno e figura carimbada nas listas de melhores filmes de todos os tempos, com a posição 7 no ranking da Sight and Sound. Bom Trabalho está disponível para aluguel online e também em mídia física. Esse foi o Clássicos do Cinema, produzido por mim, Alexandre Labella. E nossa trilha sonora de hoje, nós vamos entrar, aquecer aí para entrar no universo do filme Agente Secreto. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni-FM. Ambientado na cidade do Recife, em 1977, o Agente Secreto traz Marcelo, personagem vivido por Wagner Moura, um especialista em tecnologia que retorna à sua terra natal em busca de refúgio e também para ver uma pessoa muito cara a ele. Mas logo se vê envolvido num enredo de mistério, vigilância e memória. A obra não apenas revive um período marcado pela ditadura civil-militar e pela sensação de estar sob constante observação, mas também aposta numa estética visual e sonora cuidadosamente construída. Segundo o diretor, o Brasil joga fora muita coisa de memória. Exibido no Festival de Cannes, onde foi ovacionado e conquistou os prêmios de melhor diretor, ator e o prêmio da crítica, e escolhido para representar o Brasil na corrida pelo Oscar de melhor filme internacional, o Agente Secreto reafirma o grande momento que vivemos do cinema brasileiro, tanto do ponto de vista interno, já que os filmes estão atingindo ótimas bilheterias, mas também do ponto de vista internacional, com premiações e com visibilidade lá fora. Hoje comigo, estreando aqui no Matinê, o estudante do curso de jornalismo, Leonardo Keller. Tudo bem, Leonardo? Tudo bom, Macari? Boa tarde, Labella, muito boa tarde à nossa audiência. Estou muito feliz de estar aqui hoje, muito honrado, até porque eu vou falar sobre cinema com dois especialistas, né? E é a primeira vez que eu participo de um programa onde eu não estou falando sobre esporte. Eu ia dizer, saindo da zona de conforto, né? É um dia histórico hoje. Muito bem, saindo da zona de conforto, Leonardo, mas né, certamente faremos um bom debate aqui. E também nosso colaborador habitual do Matinê, o estudante do curso de jornalismo, cinéfilo, criador do Entre Pautas Podcast, Alexandre Labella. Salve, Labella! Boa tarde, Macari. Boa tarde, Léo. Boa tarde a quem nos escuta. Bom, mais uma vez aqui, mais uma vez para falar de... Não sei, na verdade, não sei se agora você já tinha vindo falar de um filme brasileiro em específico. Eu acho que não, né? A gente falou muito na época do Oscar, né? A gente comentou do Ainda Estou Aqui, mas não em específico. Então, pela primeira vez para falar especificamente de um filme brasileiro, um grande filme, inclusive, já dando uma adiantada do que eu achei, que é sempre bom, né? A gente vê aí em vários cinemas e várias salas, né? Várias sessões para o Agente Secreto. É sempre bom e acho que tem muita coisa para discutir sobre esse longa.
Maravilha, né? O primeiro destaque que eu quero trazer aqui é que esse filme aí, ele tá com uma ótima campanha da Vitrine Filmes aqui no Brasil. Ele teve uma pré-estreia lá em outubro, né? Estreou em algumas cidades, né? Onde eu tive a oportunidade de assistir, no cinema XD, que é um cinema bem apropriado para esse tipo de filme, já que o próprio Kleber Mendonça destacou aí, mandou uma carta através da Vitrine Filmes, salientando que é um filme que tem que ser colocado no volume alto, né? Nas salas de cinema, e que muitas vezes os operadores não colocam, né? E nessa sala XD lá em Porto Alegre, é uma sala que tem 7 vezes mais potência, né, do que as salas normais. E estreou em 730 salas na quinta-feira. É um feito, né? E acredito que muito disso vem por essa expectativa aí que o Festival de Cannes acabou provocando, mas claro que também o fato dele representar o Brasil na corrida e o fato do Ainda Estou Aqui ter conquistado o Oscar, ter aberto essa janela maravilhosa aí, o cinema nacional vem aproveitando, né? Vocês acreditam que o Agente Secreto ele está nessa perspectiva aí de seguir os passos do Ainda Estou Aqui? Não sei com quem começo. Eu posso começar. Olha, eu acho que se a gente for pela linha, né? Porque eu imagino que tem muita pessoa que viu a premiação do Ainda Estou Aqui e vai nessa mesma pegada, vamos ver outro filme aí que vai ganhar Oscar. Eu acho que podem se decepcionar, tá? Porque o que aconteceu quando estou aqui foi a primeira vez e não é regra, né? Então, fora que tem alguns candidatos fortíssimos esse ano, enfim, o valor sentimental, enfim, que não chegou aqui, né? Então, vamos discutir da Agente Secreto. Mas, falando da questão do filme, assim, dessa relevância que ele tá tendo nas salas, eu acho que deve estar pegando muita gente de surpresa, assim, porque vai nessa pegada de acompanhar um filme do Oscar. O Léo tava até comentando antes aqui que não tinha visto o filme do Kleber. Sim. O filme quebra algumas expectativas, né? Ele não é um filme padrão que segue certas regras de todo filme que a gente vê, né? Pois é, eu fui muito surpreendido, cara, porque, como tu disse, eu nunca tinha visto nada do Kleber e eu procurei, inclusive, buscar a menor quantidade de informações possíveis sobre o filme. Eu queria realmente ter essa experiência ali com uma pessoa que nunca viu nada do Kleber antes e queria sentir pela primeira vez. E ao entrar no cinema ali, eu já vi, lógico, o Wagner Moura naquele Fusca amarelo dele, um jogo de cores muito bonito, e eu olho para aquilo ali e a primeira coisa que eu penso, sabe qual é? Eu vou ver o James Bond brasileiro na minha tela. E não é isso que acontece. E eu fui muito surpreendido e eu acho que a experiência foi muito positiva, porque eu não esperava um filme com tamanha profundidade, tantas camadas assim, sabe? Com personagens incríveis, com aquelas histórias que precisavam ser contadas, e eu acho que chegou no momento certo. A gente estava falando do Ainda Estou Aqui e eu, sinceramente, não sei se o Agente Secreto vai bater no Oscar da forma que bateu o Ainda Estou Aqui, porque eu não vi os outros filmes que estão sendo cotados. Vocês têm essa experiência, eu não tenho. Mas eu acho que chegou no momento certo, porque eu Ainda Estou Aqui, assim como outros filmes que retrataram a ditadura militar, eles focam muito num eixo que as pessoas normalmente conhecem, né? Uhum. No eixo Rio-São Paulo ali. E quando a gente olha o Agente Secreto, a gente observa coisas que a gente nunca tinha visto antes. Por exemplo, o dia a dia das pessoas no Recife. Uhum. Né? Eu acho isso muito interessante, porque quando a gente pensa no Nordeste, principalmente na ditadura militar, a gente pensa nos artistas, né? O que os artistas sofreram, Caetano Veloso, Gilberto Gil, por exemplo, e não no cotidiano daquelas pessoas. Como a vida das pessoas virou da cabeça para baixo. Vários outros núcleos foram afetados também. Vários outros núcleos foram afetados e a gente não observava isso na maior parte das obras, né? Sim, que é típico do Kleber, né? Tu falou que não tinha acompanhado. Nunca tinha acompanhado. E isso é um negócio que eu respeito muito no Kleber, que é assim... e aí eu não vou falar com certeza, mas assim, do jeito que a gente conhece que é a indústria, com certeza ele recebeu proposta para fazer filme fora de lá. Uhum. Com certeza, porque enfim, ele já é um diretor que conseguiu o seu nome, ali depois de Bacurau estourou de vez. Então, com certeza, ele recebeu proposta para ir para um Rio-São Paulo. Ele segue lá e ele segue fazendo um filme na cidade do Recife. E assim, para mim, o auge desse mostrar Recife que ele tem em O Agente Secreto. Porque, enfim, todos os filmes dele são no Recife. Às vezes ele... o que eu ia falar? O Bacurau não, né? O Bacurau não, é mais pro interior do Nordeste, né? Mas todos ali, fora Bacurau, todos
estão ali naquela região e ele, de diferentes formas, ele retrata com diferentes ideias, documentário, ficção. Então ele vai adaptando e aqui ele foge um pouco daquela rua da casa dele, né? Porque a maioria ali, o aquário só ao redor, né? Exato. O aquário até na beira da praia, né? Aí tem muito da volta ali de onde ele morava, ali no Recife. E agora explora, assim, cara, e ainda mais, eu tinha visto Retratos Fantasmas há muito pouco tempo. E aqueles mesmos cinemas que ele mostra em Retratos Fantasmas até um pouco decadentes já, porque enfim, já não tem tanta relevância. São cinemas que funcionam, mas não a todo vapor que nem antes. A reconstituição da época que eles fazem é inacreditável. É impressionante como é fiel, né? Porque eu fui até ver relatos de pessoas que são de Recife, que viveram naquela época, e eles falam que é muito parecido. Os trejeitos, a forma que as pessoas tratam umas às outras, as relações, as cores ali, é tudo muito parecido e é impressionante. E é de tirar o chapéu isso. Ele te transporta para uma época totalmente diferente de hoje, né? Sim. O Recife antigo ali, ele é um espaço que conserva, né, algumas das... Há um cuidado, assim, pelo menos uma tentativa de cuidado, né, de manter um pouco da arquitetura histórica, né? Mas, de fato, assim, o amor que a gente vê do Kleber por essa cidade, e não assim aquele amor que passa pano para a cidade, não é exatamente isso, porque ele critica muito o que estão fazendo com o Recife hoje. Então há ao mesmo tempo uma bela homenagem, um cuidado com o passado e uma crítica também ao que vem sendo feito aí pelos administradores, né, na cidade hoje. Eu quero trazer para vocês, porque a gente conecta muito essa ideia, né, de ser um filme sobre a ditadura, né? E a gente vê aí que as produções elas vêm ganhando mais relevância depois do Ainda Estou Aqui também, né? Mas na América Latina a gente observa bastante isso. Mas eu acho que o Léo destacou, né, que não é exatamente um filme com aquela mesma perspectiva da ditadura que a gente está acostumado, ou seja, da luta armada, né, ou de algum personagem histórico baseado em fatos, né? Porque esse eu acho que é o grande mérito do filme do Kleber, que é um filme de ficção. É a ficção que se situa pela ambiência, se situa pelo contexto histórico para produzir uma história maravilhosa. E uma história forte, né? Então, acho que ao optar por ficcionalizar tudo, ele consegue às vezes transmitir mais de credibilidade. E ganha mais liberdade. Ganha, né, liberdade e credibilidade, né, para contar esse período aí da ditadura civil-militar, que é um outro aspecto importante ser colocado, porque se a gente vê a corrupção da polícia nesse filme, a gente vê também muito do papel civil nesse filme, né? Que é justamente esses sujeitos, né, que são contratados para, né, fazer a busca do personagem Marcelo. Foi muito interessante tocar nesse ponto da polícia que tem ali, que inclusive sensacional. Maravilhoso. Os atores são maravilhosos. É sensacional, toda a questão com o tubarão. E aí, e acompanhando toda a obra do Kleber, sempre tem menções a tubarões a todo momento, sabe? E ali é um objeto assim, central da trama. Mas tu ter tocado na questão dos policiais é algo que, pra mim, o Kleber, ele faz esse filme que eu não tinha sentido nos outros filmes dele. Ele dá ambiguidade para... Tem o lado bom, obviamente, estamos torcendo pelo Wagner Moura, e tem o lado ruim, corrupto. Só que aqui ele adiciona muito mais camadas, não é só ruim. Eles são carismáticos, eles são legais, tu gosta de... Tu vê que eles são pessoas assim, questionáveis, mas eles gostam do personagem do Wagner Moura. O conflito final, não vou dar spoiler aqui, mas o conflito final envolve essas partes. E isso, nos outros longas do Kleber, eu tinha problema. Que também, não dando spoilers, né? O Léo disse que não viu os outros filmes, mas eu sentia que tinha muito essa questão tinha um mal muito bem definido, sabe? Aquele mal bem, é tal coisa, e o bem muito bem definido. Aqui eu sinto que ele avança muito nessa estrutura narrativa que ele tem durante os filmes, e eu gostei demais, assim, o que nem tu tinha comentado, Léo, são muitas camadas, não é só o Wagner Moura aqui e o outro aqui, são dentro dos vilões do filme, entre aspas, vilões, tem vários trejeitos, tem várias questões, uns são de um jeito, outros são de outro, outros vêm de outros estados, então é muito legal, assim, de acompanhar a evolução da carreira do Kleber. Cara, e o sensacional dessas camadas, assim, é que eu até pela minha falta de experiência cinematográfica, talvez, eu assisti o filme e eu saí do cinema, eu tava comentando com vocês,
com a sensação que faltou alguma coisa, sabe? E aí eu fui dormir pensando no filme, acordei pensando no filme, e eu acho que isso diz muito sobre a obra, né? Tu ficar pensando naquilo ali. E sobre aquela questão do tubarão, a interpretação que eu tenho hoje, né, é que os verdadeiros predadores, eles não estavam nas águas ali do Recife, eles estavam pelas ruas. Exatamente. Sabe? E essas camadas que vão avançando durante o filme, com toda aquela tensão e tudo mais, e diferentes interpretações que tu pode ter durante o filme, é sensacional, achei sensacional. A gente vai voltar para falar, dar destaque para os personagens também, para falar também da questão do tubarão, que eu acho que é relevante, que se conecta exatamente com as questões do cinema também. Mas vamos ouvir agora talvez a música que, né, seja assim um marco dentro desse filme, que é uma redescoberta do Kleber Mendonça, de uma banda chamada Conjunto Concerto Viola. E vamos ouvir então a sensacional Retido, Tema de Amor número 3. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Muito bem, sensacional essa música aí, que dialoga muito também com a própria perspectiva do filme. A gente tem o Wagner Moura aí vivendo o Marcelo, né? E ele está nesse retorno à sua terra natal, e ele estabelece-se dentro de uma microcomunidade, vamos dizer assim, que tem a Dona Sebastiana, vivida por Tânia Maria, né, com uma das organizadoras desse espaço, em que recebe aí os ditos refugiados que não devem receber esse nome. É algo sensacional. A Tânia Maria, aqui, ela tinha já atuado como figurante no filme Bacurau, e o Kleber, eu acho que conversou muito com ela durante o Bacurau, e foi talvez a escolha depois do Wagner Moura, né? Mas eu acho que a escolha mais emblemática desse elenco fantástico, só vou destacar os outros nomes aqui, porque eu gosto muito, né? Do Carlos Francisco vivendo o Seu Alexandre, que personagem amável. Referência a uma pessoa real, né? Exatamente, né? Tem todos esses pontos, né, assim, que o Kleber traz. O Robério Diógenes vivendo o delegado Euclides, também maravilhoso no filme. O Rony Vilela e o Gabriel Leone vivendo o Augusto e o Bob. Né, que são matadores de aluguel, os dois. Sensacionais, principalmente o Rony Vilela. Quando o Rony Vilela aparecia e falava e tinha toda aquela malemolência do matador de aluguel, olha, impressionante. E o Gabriel Leone também está muito bem no filme, né? A Maria Fernanda Cândido, ela tá operante no filme. Eu acho que ela está fazendo um papel que tu vai entender um pouco melhor no fim do filme, né? O que ela é exatamente. E, enfim, um grande elenco, né? Acho que tem aqui o Udo Kier, né, fazendo uma ponta, bastante forte a participação dele. O Caione Venâncio, né, que o Labella destacou aqui, que é o matador de aluguel contratado pelos matadores de aluguel. Eles terceirizam o serviço, né? Ou seja, né, é sensacional. Eu acho que o elenco é muito afinado, mas a Tânia Maria, ela se ressalta, né? Eu acho que ela digamos, tu sai com aquela personagem, pensando naquela personagem e em tudo que ela vivenciou aos seus 77 anos. Eu vi um podcast que o Kleber participou e ele falou que quando ele estava escrevendo Agente Secreto, o papel principal ele estava fazendo realmente pro Wagner Moura. E inicialmente, e como tu comentou, ele conheceu... como é que é o nome a Tânia Maria. Ele já tinha conhecido a Tânia Maria em Bacurau e ele tinha gostado muito dela. E aí ele estava escrevendo o personagem da Dona Sebastiana e chegou um momento que ele estava escrevendo e ele pensou... Mas esse personagem é da Tânia Maria. Lembrando também que a Tânia Maria há pouco tempo se tornou atriz. Aos 70 e poucos anos ela se tornou atriz. Ela não era atriz. Ela é uma artesã, né? Tem entrevistas dela, inclusive, dela falando sobre... E aí o Kleber diz que quando ele estava escrevendo... Ele começou a escrever para ela, porque ele via que era muito a Tânia Maria para esse papel. E, enfim, tu tinha comentado do Carlos Francisco, Seu Alexandre. Para quem viu outros filmes do Kleber, o primeiro filme dele é que tem aquele que é o das Chaves, que é um curta de 1 minuto. Aí o primeiro curta, que já tem uns 7 minutos, que é o Homem... O Homem da Projeção. O Homem da Projeção é
o seu Alexandre Real, que era o cara isso, que ele cara. tinha relação, que reproduzia filmes. Ele também faz menção a ele no Retratos Fantasmas também. Então, é baseado... Ele conseguiu colocar uma pessoa que ele conheceu, que ele admirava muito, que era um projecionista de cinema, no filme como personagem central. Então, assim, é aquilo que a gente falou de camada, sabe? É muita coisa ao mesmo tempo sendo contada. Isso deixa tudo muito mais genial e é impressionante a naturalidade das atuações. Parece que a Tânia Maria não tá atuando. Ela é uma senhora que chamaram, uma senhora da região, e chamaram e a gente tá vendo uma situação real ali. Se eu não me engano, tem um momento que ela até dá uma olhada pra câmera, não sei se vocês perceberam isso, mas é tão natural que não muda nada. Dá pra Não ver muda que nada. ela tem uma pegada diferente, assim. Né? É que tem essa coisa, às vezes tu perceber que tem uma olhadinha pra câmera, alguma coisa assim, é muito de uma pessoa que não tem os trejeitos de desde nova ser uma atriz, né? Mas isso, nesse tipo de filme, ajuda, né? Eu acho que tem essa questão da naturalidade. Inclusive, outra coisa curiosa, ela falou que não fuma mais cigarro. E a personagem dela, porque ela foi fumante a vida inteira, e se eu não me engano, ela falou que em Bacurau e coisa, em todos os assuntos, o pessoal que pesquisa aí no YouTube, que tem a entrevista dela, e ela comenta que parou de fumar. E ela e a personagem dele fuma, e a naturalidade pra fumar, porque ela fumou a vida inteira, né? Eu acho interessante também que a gente falou sobre personagens caricatos, né? Como é o caso do delegado lá, que atuou muito bem. No início do filme eu achei que... Eu achei... Como é que é o nome da personagem dela que eu me esqueci agora? Sebastiana. Isso. Dona Sebastiana. Eu achei que seria mais um personagem desses caricatos. Inclusive tem esse trejeito, né? Bem da região. Só que ela tem uma complexidade muito grande. Depois tu ouve a história dela, tu fala, cara, completamente diferente do delegado, sabe? Muito mais complexo. E principalmente ela tem nessa questão, apesar da naturalidade, tu vê que ela tem habilidade pra atuar no momento que ela tá ali, naquela questão que fica mais na comédia, e quando entra pra um tom que Ela é mais sabe fazer o bem segredo, o negócio mais obscuro, muda muito. entrega a cartinha ali pro Wagner Moura, no caso que é o Armando, o Armando ou o Marcelo, né, como queiram chamar, entrega a cartinha e diz, não sei o que, tal coisa, mandaram te entregar. Tu vê que ela consegue mudar o jeito de falar, o rosto, sabe? Então assim, é um achado do Kleber absurdo. No caso da Tânia Maria, né? A Dona Sebastiana no filme. E o delegado Euclides, vivido pelo Roberto Diógenes, a primeira aparição dele, ele está coberto de serpentina. O carnaval tá rolando em Recife e o delegado tá pulando o carnaval quando é chamado justamente para ver o que aconteceu aí, que acharam um tubarão e dentro do tubarão tinha uma perna cabeluda. Esse talvez seja um dos pontos aí que inclusive o marketing vem trabalhando bastante em cima, né? A questão da perna cabeluda. O Kleber teve em Porto Alegre recentemente também, levou a perna cabeluda lá pro Cine Capitólio e também ali pra Cinemateca Paulo Amorim, né? E tem lá imagens da perna cabeluda por Porto Alegre, né? Essa questão, né, de aliar, digamos, o factual, né, já que ele inspirou-se a partir de notícias que eram veiculadas em jornais da época, né? Inclusive ele publicou na sua rede social as matérias que falam disso, né? E aqui a gente está com dois futuros jornalistas, né? Como é que vocês veem o jornalismo ser utilizado como fonte? Porque também um personagem do Wagner, quando ele vai lá para o Instituto de Identificação, ele também trabalha um pouco com essas questões ali dos jornalistas que buscam informações sobre desaparecidos, enfim, coisas que estão acontecendo nessa Recife dessa época. Como vocês avaliam isso? Como é que tu avalia isso, Leonardo, aí? Cara, primeiro eu quero falar que eu achei sensacional. Quando eu vi o filme no cinema, eu não entendi. Eu olhei pra tela e falei, o que isso tá acontecendo? Porque eu não tinha experiência de ver outros filmes do Kleber, né? Eu olhei pra minha namorada, inclusive mandar um beijo pra ela, que ela assistiu o filme comigo. E a gente se olhou assim, uma perna atacando. O que é isso, cara? O que é isso? E isso diz muito sobre a genialidade dele, sobre a analogia que ele fez, né, com a interpretação das pessoas da época. E eu acho que era um tempo diferente, era um tempo de ditadura, e que muitas vezes os meios de comunicação eram censurados e eles não podiam falar o que eles realmente queriam, o que estava acontecendo ali, o que era necessário para as pessoas naquele momento ali. Só que aí eles acabavam se apegando naquilo que ia dar certo, né? Que ia dar certo. As pessoas iam pegar aquilo ali, ia viralizar, enfim. E tem aquela questão também do abuso da autoridade, né? Sim, até no início do filme isso. A gente vê que o delegado chega antes e ele meio que adultera algumas questões para ele controlar a narrativa, né? Então,
claro que não é o foco do filme, mas é interessante para pensar, né, a liberdade da expressão, a liberdade do fazer jornalístico numa época que tu não tinha isso, não né? tinha. Porque é importante falar isso porque, às vezes, na atualidade, hoje em dia, em pleno 2025, tem pessoas que acham que isso não acontecia. Então, apesar de ser uma ficção, o ali tá contando coisas, enfim, pega uma história de uma perna cabeluda e mostra uma questão das narrativas daquela época, de jornalismo daquela época, e mostra o quão fica limitado o trabalho do jornalista, né? Então, isso é muito interessante. O filme, ele levanta em várias pontas dele, levanta questões sobre muitas coisas. Isso diz, além da qualidade do Kleber, né, de saber fazer filmes, ser um cinéfilo, ser um cara que fez muitos filmes, muitos curtas, enfim, poucos longas, mas fez muitos filmes na vida dele, mas também a pesquisa dele. O Kleber é um cara que, questão do arquivo, tu até falou no início que ele falou que tem muita história que é esquecida no Brasil. Ele teve muito estudo para fazer aquilo. Tu sente isso porque a gente consegue tirar muita coisa dali, quer dizer que ele estudou, ele botou muita coisa ali, muito empenho, né? E ele valoriza muito a questão da pesquisa, né? Tanto o documentário crítico, né, que ele tem, o primeiro longa dele, né? Ele trabalha muito com essas questões também e fala da importância da pesquisa, né, na realização de trabalhos como filmes, por exemplo, né? Um filme, ele não nasce exatamente só meramente da observação. Ele nasce também do aprofundamento que se tem sobre essa observação. Mas tem o Tubarão. Tem o filme Tubarão, a gente ouve, né, a gente tem um contato disso por várias frentes, né? A frente lá do seu Alexandre, que é projecionista, a frente do neto dele, que desenha o tubarão e tem pesadelos com o tubarão. Só com a capa. E sonha em ver o filme mesmo, né, não sendo levado para o cinema, né? Então, e claro, tu tem o Tubarão em Recife, né? Que é um outro ponto, né? Nessa época eu fui pesquisar um pouco para ver a questão dos ataques de tubarão em Recife, quando que eles começaram a se tornar mais frequentes, né? E isso data mais dos anos 90, ou seja, não remeteria exatamente para o contexto do filme, mas observa-se, né, que a intenção do Kleber é justamente conectar esses pontos todos, né, do tubarão, de Recife, do cinema e da trama que está sendo narrada. Né? É a liberdade que a gente fala, da liberdade de uma ficção, né? Exato. Ele consegue trazer o tubarão para aquele momento. Porque tem outra questão também da própria perna que está dentro do tubarão, que essa perna pode ser de alguém que foi desaparecido pela ditadura, né? Tem esse outro ponto também, né? Então, tudo, digamos, é estrategicamente focado no tubarão. Tu destacou isso no início, Labela. Eu acho que é de fato, né? E além disso, o Cine São Luís, o Cinema São Luís, tive a oportunidade de visitar em abril passado, é um dos cinemas de calçada, assim, que se por fora tu não dá nada para ele, né? Por dentro é um esplendor. Que cinema lindo, tem umas luzes que acendem antes das projeções dos filmes, é algo fenomenal. Então, se você vai a Recife, pessoal, né? Você ouvinte nosso aí que está aí se preparando para ir para o Recife, aí fazer o carnaval, visite o Cinema São Luís, viu? Veja as sessões e coloque isso no seu roteiro, que vale muito a pena. E além disso, né, Labela, ele cita outros cinemas, né? O Cine Boa Vista, por exemplo, que virou um banco de sangue, né? Sim. É que, principalmente em Retratos Fantasmas, né, que tinha sido o último longa dele, foi o último longa dele, né, antes agora de Agente Secreto, tu vê que ali, além do amor pelo cinema, quando vai pro tempo futuro, né, e sem spoilers aqui, e tu percebe, além do amor, um pouco da melancolia, a sensação que o Kleber queria que todos aqueles cinemas ainda estivessem a pleno vapor, sabe? E Recife teve muitos cinemas, né? Vale dizer, tinha os de centro, tinha os de bairro, então tinha muitos cinemas ali, e alguns se tornaram supermercados. Teve uma loja que vende eletrodomésticos e coisa, e outro que virou um banco de sangue. Então, é aquilo, acho que a gente falou no intervalo, né? O Kleber, ele consegue colocar algo em Um Agente Secreto, em outros filmes dele também, mas é introduzir na trama a paixão dele pelo cinema e fazer sentido. E para quem é cinéfilo, para quem assiste filmes e gosta de estudar cinema, aquilo ali toca de uma maneira sensacional, assim, não tem como descrever. Cara, que sensacional. E eu que não sou cinéfilo, depois que saí daquela sessão... Vai se tornar cinéfilo.
Tem que ver Psicose antes, né? Não, mas eu senti vontade de assistir todas as outras obras do Kleber, sabe? Muito interessante. E só isso sobre cinefilia, né? Tem o Tubarão, que tá no cerne no filme, mas tem A Profecia, Pasqualino Sete Beleza. Tem uma referência ao Agente Secreto, um filme francês. Então, assim, a gente observa, né, o amor do Kleber e os temas do Kleber presentes nesse filme Agente Secreto. A gente aqui fez um bate-papo rapidinho, mas sem spoilers, para motivá-los a assistir. A gente vai voltar a falar do Agente Secreto, porque é um filme que vai ter indicações ao Oscar. Eu já estou aqui cravando indicações ao Oscar, não vou dizer qual, tá? Mas uma pelo menos vai ter. Então eu espero que você assista o filme no cinema e saia de lá maravilhado com essa experiência. Eu agradecer a presença do Labella. Valeu, Labella, mais uma vez. Sempre um prazer vir falar sobre cinema, né? Já carta marcada no Clássicos do Cinema, mas é bom aí vir bater um papo um pouco maior, além dos 5 minutos aí que uma cara fica meio capaz, mas muito obrigado mais uma vez pelo convite e estaremos aqui para falar de O Agente Secreto no Oscar. E Leonardo, futuro cinéfilo, agora a gente está definindo uma nova categoria, né? Tem o fake cinéfilo, mas tem o futuro cinéfilo. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite. Gostei muito desse nosso bate-papo. Fiquei muito feliz de trocar essa ideia com duas pessoas que entendem de fato sobre cinema. E pretendo voltar aqui outras vezes, se for convidado. Gostei bastante. Obrigado. Tem que assistir Psicose para vender. Vem para falar do Hitchcock, né? Vamos agora para o nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Top 5 bilheterias no Brasil na semana passada. Liderava o Telefone Preto 2, seguido de Se Não Fosse Você. A Noiva Cadáver, vejam só, um filme que está voltando aí, né, em cartaz novamente. O Natal da Patrulha Canina, em quarto lugar. Filmes de Natal já estão aí aparecendo. E também Chainsaw Man, o filme. Só para situar, o Agente Secreto já estava em sexto lugar. O filme que estreou na quinta, né, até domingo. Portanto, estreou muito bem. Certamente vai estar ali na liderança na semana que vem. Nos cinemas comerciais estreou o Agente Secreto, Predador Terras Selvagens, também Quando o Céu se Engana e Grand Prix a Toda Velocidade. E segue em cartaz o Telefone Preto 2, Se Não Fosse Você, O Natal da Patrulha Canina e De Volta para o Futuro, 40 anos. Pena que as sessões são apenas dubladas. Nossa agenda cinemeira traz. Amanhã, dia 11 de novembro, o Cineclube Lanterninha Aurélio dá sequência ao Festival de Cinema Italiano no Brasil com o filme A Última Rodada, Le Città di Pianura. A sessão ocorre no auditório da SESMA a partir das 19 horas e a entrada é franca. Lembrando que o festival tem outras sessões aqui pela região. Dia 12, em Ivorá, Os Amores na Cidade, na Câmara Municipal de Vereadores, às 14h. No dia 13, Ladri de Biciclette, Ladrões de Bicicleta, na Câmara dos Vereadores, também em Ivorá, às 19h30. E em Faxinal do Soturno, Diamante, dia 14/11, né, o filme Diamante, às 19 horas, no Centro Comunitário Nossa Senhora do Caravaggio. Na quarta-feira, aqui em Santa Maria, dia 12 de novembro, o Cineclube da Boca exibe Cheiro de Enchente, dirigido por Billy Valdez. O documentário videoclipe transforma a dor e o caos da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio de 2024 em arte e denúncia. A sessão acontece no auditório do Prédio 67, na UFSM, e a entrada é franca. E sábado, dia 15 de novembro, às 2h30, na Casa de Memória de Mundo Cardoso, o Clube de Cinema de Santa Maria exibe Adivinhe Quem Vem para o Jantar, de Stanley Kramer. Para ficar atento às inscrições, siga lá o Instagram, @CasaEdmundoCardoso, para também acompanhar os eventos futuros aí do Clube de Cinema. Nas nossas notícias, morreu aos 75 anos o diretor neozelandês Lee Tamahori, conhecido por filmes como 007, Um Novo Dia para Morrer e Na Teia da Aranha. A família informou que ele faleceu em casa, na Nova Zelândia, de forma tranquila e cercado pelos parentes. Tamahori ficou famoso nos anos 90 com O Amor e a Fúria, um retrato marcante da cultura maori, e depois fez carreira em Hollywood. Em abril, ele havia revelado lutar contra o mal de Parkinson.
Saiu também, na semana passada, o teaser trailer oficial do filme Michael, cinebiografia sobre Michael Jackson. E bateu recordes logo nas primeiras horas de lançamento do teaser. Foram mais de 30 milhões de visualizações em apenas 6 horas, ganhando inclusive da Taylor Swift. O longa será dirigido, ou é dirigido, por Antoine Fuqua, de Dia de Treinamento, e tem como protagonista Jafar Jackson, sobrinho do próprio cantor Michael Jackson. A produção promete se concentrar nos primeiros anos da carreira do astro, passando aí pela fase do Jackson 5 até o início da carreira solo. E mostrará também a relação de Michael com seu pai, que será vivido por Colman Domingo. A estreia mundial está marcada para abril de 2026 e vem passando aí por ajustes no roteiro e também na produção, aí motivado principalmente por questões jurídicas e criativas. Também foram anunciados ontem os vencedores do Critics' Choice Documentary Awards de 2025. O grande vencedor da noite foi A Vizinha Perfeita, de Gita Gandhir. O filme levou o prêmio de melhor documentário em longa-metragem e conquistou outras 4 categorias, incluindo direção. Você pode conferir, inclusive, esse filme na Netflix. Outra produção que se destacou na premiação foi a minissérie televisiva Mr. Scorsese, dirigida por Rebecca Miller, e que no Brasil ficou com o título O Lendário Martin Scorsese, disponível na Apple TV. Essa minissérie venceu a categoria de série limitada e documentário biográfico. Ainda destacamos que o filme brasileiro Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, obra que investiga a influência do cristianismo evangélico na política brasileira, foi indicado a 4 prêmios: melhor documentário, direção, melhor narração e documentário político. O filme da Petra está disponível na Netflix. Chegamos ao fim de mais um Matinê ao Vivo, em que conversamos sobre o Agente Secreto sem dar spoilers. Estiveram comigo o Alexandre Labella e o Leonardo Keller. Ouça este e os programas anteriores no YouTube, @Cinemac3, e no Spotify, @Cinemac. Siga nossas redes sociais, @RádiosUFSM e @Cinemac. Lembre-se também de conferir aí o programa Trilhas do Cinema, uma jornada sonora pelas músicas e canções que marcaram o cinema, os games e o universo do audiovisual, apresentado por Gerson Rios Leme, produção aí do curso de cinema da UFPEL, e que aqui na UniFM acontece aos sábados das 15 às 16 horas. Nossa próxima sessão aqui do Matinê será dia 17 de novembro. Na sequência, você ouve músicas aqui no nossa UniFM, mas antes confira a trilha que nós selecionamos para fechar o nosso Matinê de hoje, que é a trilha do Agente Secreto, com a música da banda Chicago, If You Know Me Now. Lembre-se sempre, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.